sim, eu cometi esse erro. Na verdade, a live de hoje é o dia 4. O dia 3 foi ontem, a jornada. Então, quem tá ali na plataforma com o dia 3, não estranhe, porque tá errado mesmo, depois eu arrumo. Mas nós estamos hoje no dia 4, o vazio, a espiritualidade e a ciência, que vai complementar toda a minha jornada que me trouxe até onde eu estou agora. Então, se você não assistiu os outros dias, primeiro dia foi a introdução, foi onde eu expliquei para vocês a importância da sua história para o seu sucesso. E ainda trouxe uma brincadeirinha muito legal, porque um dia antes eu abri uma caixinha de pergunta e pedi para o pessoal falar qual era a visão que tinha sobre mim e sobre o meu trabalho. E aí eu compartilhei com vocês como que as pessoas estavam me vendo hoje. Eu compartilhei com vocês como eu estava me apresentando no mundo. Porque no segundo dia eu contei a minha história. Então é dia 2 onde tudo começou. Ali eu contei quem eu fui, de onde eu saí, para vocês terem uma ideia da discrepância, da diferença entre quem eu fui e quem eu sou hoje. Então, se você assistiu aquela live, você deve ter concluído que se eu conseguir, você também consegue, com certeza. O dia 3 foi a jornada. Eu expliquei qual foi o meu processo para sair daquele lugar, deixar de ser aquela Adriele para chegar aqui hoje e ser quem eu sou. E hoje é a conclusão, porque depois de toda aquela jornada, ainda assim existia uma lacuna dentro de mim. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu, inclusive, vou deixar sem música já e a gente vai começar a live agora, já que eu já introduzi tudo isso. E se você está aqui agora e não tem ideia de quem eu sou a Adriele Eloá, eu sou mentora sistêmica, eu sou consteladora familiar e o meu propósito aqui com o meu trabalho é transformar mulheres invisíveis e sobrecarregadas em mulheres valorizadas, reconhecidas, respeitadas e bem pagas. E na semana tem orgulho da sua história, você é incrível por conta dela. Eu fiz questão de trazer a minha história, sem filtro nenhum. Porque muitas vezes vocês se deparam com a sua realidade e pensam que para você não é possível. Olham para quem você é, para onde você está e acreditam que você não vai sair do lugar. E às vezes são simplesmente crenças, crenças que colocaram na sua cabeça. Para você ter uma ideia, eu vim com a crença de que eu era burra, que eu era feia, que o meu cabelo era feio, que eu não fazia nada direito, que eu não ia ter futuro, que eu era irresponsável. Então, se eu tivesse aceito isso, eu não estaria aqui hoje. O que é que seria, tinha restado de mim? Esses tempos, uma mulher falou para mim no direct, depois de assistir uma live minha, e ela falou: Mas é claro que para você é fácil ficar falando essas coisas. Tudo para você é fácil, sua vida é fácil. Quem assistiu a minha live, onde eu contei a minha história, lá eu contei para vocês as dinâmicas de agressão física, as dinâmicas de agressões sexuais, as dinâmicas de abusos, de relacionamentos abusivos. Eu contei que eu cheguei a ficar na rua sem ter para onde ir. Cheguei a dormir na casa de um homem que eu conheci naquela noite no ponto de ônibus, porque eu não tinha para onde ir. Não consegui dormir porque eu tinha medo do que ele poderia fazer comigo. Então, não foi porque sempre foi fácil para mim. Mas eu tornei mais fácil baseado nas decisões que eu tomei. Então, eu fiz questão de trazer a minha história sem filtro para que vocês vissem que é possível. A diferença está nas decisões que você precisa tomar. E muitas vezes você tem medo de tomar essas decisões. Porque às vezes as decisões vão te colocar em situações que você considera pior. Quando eu decidi sair de casa, eu jamais imaginei que eu ficaria na rua sem ter para onde ir. Mas eu faria tudo de novo se fosse necessário. Porque o que me fez sair de casa aquela madrugada, com o meu filho pequeno do lado e o que coube em uma mochila, foi a decisão de que eu jamais continuaria aceitando agressões físicas dentro da minha casa. O meu filho não cresceria vendo que isso é normal.
Como é que eu ia ensinar o meu filho a respeitar as mulheres, respeitar as pessoas, a se autorrespeitar, se o exemplo que eu estava dando para ele era esse? Então eu decidi encerrar aquilo naquela noite. E encerrei. Mas para isso eu acabei ficando na rua. Mas foi o primeiro grito de liberdade que eu pude me dar. E hoje eu tenho orgulho disso, porque isso construiu todo o meu caminhar até aqui. Então, às vezes, você está presa numa tomada de decisão porque você tem medo das consequências, tem medo de não aguentar as consequências daquela escolha. Mas enquanto você tem medo de suportar as consequências dessa escolha, você está tendo que suportar algo tão ruim quanto, ou às vezes até pior. A única diferença é que você escolhe fazer algo diferente, você vai ter um resultado diferente. Agora, se todo dia você escolhe a mesma coisa, você vai continuar naquele mesmo sofrimento o resto da sua vida. Então, não espere que você vai acertar sempre, porque não vai. Mas tenha a certeza de que você vai conseguir lidar com aquilo. Está nas suas mãos o poder de escolha. Só que o que é que você vem escolhendo para você ao longo desses dias? Ontem eu contei todo o meu processo, tudo que eu precisei fazer para chegar aonde eu estou. Só que deixei um único pedacinho para contar hoje, porque ele é um pouco diferente. Como eu contei ali, né, no título da live, o vazio, a espiritualidade e a ciência. Não, gente, eu não vou doutrinar ninguém. Eu não vou falar sobre religião aqui. E essa foi uma das minhas dificuldades também. Entender que a espiritualidade não é sobre religião, é sobre a minha essência, é sobre esse caminho dentro de mim. Então, depois de todas aquelas curas que eu tive que passar, que eu contei para vocês ontem, todos os padrões de escassez, todos os padrões de medo, de insegurança, de repetições familiares, lealdades familiares, enfim, tudo aquilo que eu precisei fazer me levou a um determinado lugar. E naquele determinado lugar eu estava bem, confesso para vocês. O vazio que eu me refiro aqui não é que eu falava, ai meu Deus, não faz sentido o que eu estou fazendo. Não, muito pelo contrário. Para mim fazia muito sentido o que eu estava fazendo. Só que existia uma lacuna ainda que me dividia. Aquela live que eu fiz recentemente falando você não se permite ser inteira, eu trouxe as bases da neurociência, com certeza. Eu trouxe bases sistêmicas também. Eu trouxe bases da psicanálise, sim. Mas eu trouxe a minha experiência comigo mesma. Então eu sei que a gente não se permite ser inteira porque eu também não me permiti. E era essa a lacuna que existia dentro de mim. E é sobre esse vazio, é sobre o papel da espiritualidade, é sobre o papel da ciência nisso tudo. Então, se você está aqui me acompanhando, entenda, não vamos falar sobre religião de modo algum. E isso aqui foi um grande aprendizado meu também. Porque quando eu comecei esse meu trabalho para atender outras pessoas, eu entendi que eu tinha que ser alguém diferente. Eu precisava ser aquela mulher séria, que não demonstraria emoção nenhuma, porque eu estou trabalhando com a emoção de outra pessoa. É uma pessoa que eu não conheço, é uma pessoa que não me conhece e eu não vou fazer parte da vida dessa pessoa. Então eu preciso ser fria, eu preciso ser dura, apenas auxiliá-la. E o conhecimento eu tinha. Então eu tinha tudo para fazer esse trabalho. Só que ao longo desses atendimentos, ao longo do meu trabalho, eu fui percebendo que existia essa lacuna. E essa lacuna que tornava o meu trabalho um pouco mais vazio. Por quê? Porque eu não podia colocar a minha essência nesse trabalho. Eu não podia ser a Adriele em sua totalidade. Porque a Adriele em sua totalidade, ela não é fria, ela não é dura, ela não é sem emoção, muito pelo contrário. Então tornava o meu trabalho um pouco mais dificultoso, com certeza. E ao longo da minha jornada, eu precisei procurar pela espiritualidade para resolver coisas que eu vou chamar de coisas pessoais. Mas a verdade é que tudo está misturado. Se você me acompanha aqui, sabe que não existe separação em vida pessoal, vida amorosa, vida financeira e vida profissional. Não. Tudo faz parte de uma grande totalidade. Essa totalidade é você. Só que por muito tempo eu também separei.
Chegar nessa conclusão em que tudo é totalidade foi parte da minha experiência comigo mesma. E eu não colocava isso para fora. Por quê? Porque eu acreditava que eu precisava de um embasamento científico, de um diplominha, para trazer isso. Então, muita da excelência do meu trabalho ficava de lado, porque eu não tinha um embasamento. E nisso começou a vir a sementinha da minha busca da espiritualidade. Porque em paralelo, eu estava tocando a minha vida, buscando a minha evolução, buscando aprender cada vez mais. Só que a espiritualidade ela foi necessária para o meu crescimento. Ela foi necessária para a minha construção. Porque foi através da espiritualidade que eu pude fazer um mergulho dentro de mim. E é o que eu chamo de espiritualidade. Esse mergulho dentro de você. O porquê é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque qual foi a diferença entre o meu trabalho na área jurídica com o meu trabalho que eu estou fazendo agora? O meu trabalho na área jurídica sempre foi um sonho. Por que é tão diferente? Por que eu não consegui me doar tanto naquele trabalho como eu me doei aqui? Por que aqui eu faço com tanto amor e ali eu não faço? Porque por muito tempo eu conciliei as duas áreas, até fazer uma transição de carreira. Então, ao mesmo tempo que eu tratava o meu emocional me puxava para dentro de mim, para eu entender algumas coisas, entender algumas explicações. Por que é que eu sou tão emotiva? Por que que eu gosto de comemorar com as minhas clientes as conquistas delas? Mas eu não fazia isso, porque eu não podia demonstrar isso. Precisava ser aquela estátua, né? Apenas achar normal o que estava acontecendo com aquela mulher. E aí eu comecei nessa busca e ali eu comecei a me conectar com aquilo que eu chamei de essência. Na live você não se permite ser inteira, foi onde eu falei isso. A essência, aquilo que eu sempre fui, mas que ao longo da minha existência foi se criando algumas camadas para proteger isso. Então, baseado em tudo que eu passei, que você acompanhou lá na live onde eu contei a minha história, eu fui criando algumas camadinhas para esconder esse lado mais amoroso, esse lado mais afetuoso, esse lado mais emotivo. Por quê? Porque eu achava isso fragilidade. Hoje é um dos pontos fortes do meu trabalho, porque eu consigo me conectar verdadeiramente com as minhas clientes. E esse é o segredo. Só que isso foi um processo. Eu comecei a entender que, nossa, gente, não tem como fingir normalidade com essa mulher que finalmente conseguiu sair dessa relação abusiva e ela tá feliz. E eu também estou feliz por ela, por que que eu não posso demonstrar isso pra ela? Aquela mulher, ela conseguiu fazer a transição de carreira dela, e olha como ela tá alegre, como aquilo emocionou ela, e eu também tô. Por que é que eu não posso me emocionar com ela também? Então eu fui tirando essa falsa Adriele de pedra e dando espaço para quem eu realmente era, aceitando a minha naturalidade. Agora, para mim, é natural eu me emocionar com as minhas clientes, eu comemorar com as minhas clientes. E ao longo desse processo, eu fui encontrando outras barreiras, outras barreiras. Porque conforme eu ia, que eu sempre trabalhei de maneira separada. Então a Adriele espiritual, ela nunca se chocou com a Adriele profissional. Ela se chocava com outras Adrieles, mas eu ainda tinha essa barreira. Então a Adriele espiritual jamais falaria espiritualidade, espiritual, busca pela espiritualidade, ascensão espiritual no trabalho dela. Jamais falaria isso porque não tem um certificado, porque faz parte apenas da experiência dela. Não tem uma comprovação científica a partir disso. Ela não tem uma base, a base é a experiência dela. Só que começou a ficar contraditório. Porque quem me conhece, quem é minha cliente, quem está me acompanhando aqui, sabe o quanto eu uso da minha história, quanto eu uso da minha experiência para explicar as situações para vocês.
A jornada Liberte-ser, como eu comentei ontem para vocês, é uma abordagem exclusiva que tem bases da neurociência, tem bases da sistêmica, tem base da psicanálise, tem, mas ela foi criada baseado na minha experiência. Aquilo que eu fiz comigo, eu coloquei nessa jornada. Por isso que se chama jornada. Porque foi a minha jornada. Eu estruturei ela num acompanhamento terapêutico. Então eu já conseguia fazer isso. Só que eu fazia isso inconscientemente. Quando eu trazia para a consciência, eu achava que eu precisava separar essas duas coisas. Se você assistiu a live e você não se permitir ser inteira, você está vendo como é incongruente, como não estava coerente. Então, essa minha busca pela espiritualidade me fez sim procurar por uma religião, algo que eu chamo de filosofia de vida e não de religião. Mas para mim, para que fizesse sentido para mim. E eu morria de medo de começar a virar aquela pessoa doutrinadora, que iria querer colocar isso goela abaixo das outras pessoas. Então eu guardei esse processo só para mim. E nisso eu continuava o meu desenvolvimento. E então eu recebia clientes católicas, eu recebia clientes evangélicas, eu recebia clientes espíritas, eu recebia clientes sem religião alguma. E eu começava a pensar, gente, como é que eu vou colocar a minha essência, que é a minha espiritualidade aqui, sendo que cada uma delas tem uma crença? E aí eu comecei a me perguntar isso. Até que eu cheguei na conclusão de que a espiritualidade não é religião. Eu não preciso falar de religião com ninguém, porque eu não gosto de falar de religião. E eu já sabia que eu sou capaz de respeitar cada uma dessas pessoas. E isso basta. Porque a espiritualidade, longe de uma doutrina, ela respeita. O respeito pela outra pessoa, pela crença dela, pela filosofia de vida dela, é um dos maiores ensinamentos da espiritualidade. Sem precisar de um dogma, sem precisar de uma religião. Então, os meus próprios questionamentos comigo mesma me mostravam as respostas. Então, eu estava preocupada com o quê? Sendo que eu já mostrava que eu era capaz de respeitar aquelas pessoas. E conforme eu fui entendendo isso, conforme eu fui entendendo que a espiritualidade era basicamente a essência do meu ser externado, o que eu tirava lá do meu íntimo e entregava para as pessoas, eu comecei a me abrir um pouco mais para essas pessoas. Eu comecei a entregar um pouco mais da Adriele nos meus atendimentos. E a diferença foi estrondosa. Porque é que eu sei que eu tenho clientes espíritas, clientes católicas, clientes evangélicas, clientes sem religião. Não é porque isso é tema das sessões. Muito pelo contrário. Eu não misturo meu trabalho com religião alguma. Só que eu fui entregando um pouco mais de mim para essas pessoas. Essas pessoas se sentiram mais confortáveis, mais seguras, passaram a confiar um pouco mais de mim e começaram a entregar um pouco mais delas também. Recentemente, nós estávamos trabalhando em uma cliente minha e ela tem uma dinâmica muito dificultosa com uma pessoa da família dela e tal, e a gente estava trabalhando sobre isso. E ela me falou a seguinte frase, assim, olha, Adriele, eu peço a Deus para que ele me entregue os olhos dele, para que eu possa enxergar para essa pessoa através dos olhos dele. Gente, isso é importante para ela. E só o fato de eu olhar para isso e respeitar isso já torna ela mais segura no seu próprio processo. Então eu pude explicar para ela uma visão sistêmica de como ela poderia olhar. E eu ainda falei para ela, olha, não é a visão de Deus. Mas eu acredito que se ele fosse olhar para nós, ele olharia dessa maneira. Ela emocionada falou que faz sentido. E que iria ajudar muito ela nesse processo.
Perceba que não é a religião. Eu trouxe a visão sistêmica, que é o meu trabalho com base nas dinâmicas sistêmicas. Mas aquele processo para ela poderia ser mais fácil, menos doloroso. Essa pessoa em si, ela tá muito doente, foi diagnosticada com câncer, então assim, a família tá bem conturbada nesse sentido. E ela tá muito perdida, afogada em suas emoções. Ao final, eu comentei que eu estaria fazendo uma oração para essa pessoa. Ela chorou e falou: é isso que faz diferença pra gente. Perceba, respeitar o próximo não custa. Em nenhum momento eu precisei questionar a religião dela. Mas a religião para ela é algo tão confortável que a gente consegue colocar o tratamento baseado nisso para que ela se sinta mais segura. E isso era algo que eu jamais faria um tempo atrás. Porque na minha cabeça era misturar duas coisas que não se misturam. Mas percebam que aquela mulher foi construída com tudo isso. É dela. Como é que eu vou levar uma cura sistêmica para ela, sendo que eu não estava olhando sistemicamente para ela, ou seja, como um todo? E a mesma coisa sobre mim. Quando eu falo na integralidade do ser, em você não se permitir ser inteira, eu não estava sendo inteira por medo, por insegurança, por achar que eu estava misturando coisas que não se misturam. Mas se aquela criatura é daquela maneira, eu, criatura, sou desta maneira, é nessa completude. E, de novo, a espiritualidade a qual eu me refiro não se trata de religião. Se trata justamente dessa essência que você carrega dentro de você. Se a gente limpasse todas as dores que você passou, todos os teus medos, todas as tuas inseguranças, quem você é de verdade? O que você faria? Isso é espiritualidade. Essa é a sua essência. Aquilo que você é verdadeiramente, sem seus medos, sem as suas inseguranças, os seus anseios, as suas vontades, aquilo que você faria. E conforme eu fui inserindo esses pedacinhos a mais da Adriele, eu fui entendendo que aqui, gente, é a parte mais chocante que eu vou trazer para vocês, porque não foi fácil admitir isso para mim. E teve, eu não lembro qual foi a live dessa semana que eu falei sobre isso. Você vai ter que aceitar a sua pior parte. Você vai ter que aceitar o seu maior desafio. Sem isso, você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir desenvolver, você não vai aprender. Conforme eu fui abrindo para aceitar este lado e começar a entregar este lado para as pessoas, eu comecei a perceber que eu mesma tinha vergonha dessa minha parte. Eu mesma não valorizava, não reconhecia essa parte da minha essência, porque eu não tinha um diploma sobre espiritualidade. Como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou me permitir deixar isso numa sessão de terapia desta maneira, sendo que não há um diploma? Então, eu renegava a minha essência, porque a minha essência não tinha um diploma. E aí eu pergunto para vocês agora, qual é o lado de vocês que vocês vêm ignorando, que vocês têm vergonha, que vocês vão deixando de lado por medo que não tem aprovação? Por medo de não saber explicar por que você é assim? Por que você faz dessa maneira? Por insegurança? Porque outras pessoas não aprovam? Uma das mensagens de aniversário que eu recebi esse ano falava justamente isso. Como eu nunca precisei
da aprovação de outra pessoa para escolher o caminho de vida que eu gostaria de escolher. Que a minha forma de ver a vida é muito diferente. E isso faz parte da minha espiritualidade, porque é a minha essência. E isso eu deixava de lado porque eu não tinha um diploma para comprovar. Mas é a minha maneira de ver o mundo. E você, qual é a sua maneira de ver o mundo? O que é que você precisou deixar de lado, fingir que não é ou fingir que é, para poder ter a mesma visão de mundo que as outras pessoas, por medo de ser rejeitado, por medo de ser ignorado, por medo de ser abandonado, por medo de rirem de você? E eu descobri então que eu estava sendo a minha maior vilã. Porque como eu não tinha um certificado científico para explicar esta minha essência e do porquê que ela é relevante na minha história, porque ela é relevante no meu trabalho, eu estava renegando uma parte importante minha. E eu comecei a fazer, então, assim, ó, eu comecei a vasculhar toda a minha história. E eu comecei a perceber que, de fato, desde que eu decidi me tornar terapeuta, eu só procurei por professores que tinham embasamento científico. O meu professor de constelação familiar, psicossomática e epigenética, ele é um médico gastrocirurgião, muito reconhecido aqui no Brasil e na Europa. Inclusive, ele recebeu um prêmio do Senado pelo trabalho que ele está fazendo. O meu outro professor de constelação familiar, ele é um psiquiatra argentino. Então, eu sempre busquei o embasamento científico. Porque uma das minhas crenças era que eu precisava confirmar a minha inteligência através da ciência. Como se a minha história de vida, como se a minha experiência não tivesse valor algum. Não foi à toa que eu criei a Semana Tem Orgulho da Sua História, você é incrível por conta dela. Eu precisei trazer essa completude da minha história também. E acompanhando as mulheres das quais eu estou atendendo no projeto Mulher de Sucesso, em constelação familiar, em terapia, e nas mulheres que vêm até mim, que a gente conversa, eu percebo a mesma coisa. São tantas mulheres excepcionais que estão deixando de lado algo importantíssimo delas por medo, por vergonha. Eu ontem coloquei uma enquete nos meus stories perguntando se a pessoa já tinha sentido vergonha dela ou da história dela. Eu queria ter trazido o resultado para cá, para a gente conversar sobre isso. Mas não deu tempo por conta da correria. Eu fiz uma live ontem às 8 horas da noite, espetacular, com uma colega minha, e acabei perdendo essa, esse resultado. Mas a última vez que eu tinha visto os resultados, 100% das pessoas que votaram disseram que já tiveram vergonha da sua história ou delas mesmas. Como é que você vai entregar quem você é para o mundo se você tem vergonha de você mesmo? Você não me entrega. Você não entrega porque eu fiz isso e você está fazendo constantemente. E a mulher de sucesso, ela vai ter vergonha dela mesma, ela vai ter vergonha da sua história. A mulher de sucesso sabe qual é o seu lugar. É por isso que às vezes você não recebe esse reconhecimento no trabalho, você não é valorizada no relacionamento. É por isso que talvez você não receba o dinheiro que você gostaria de receber, porque você carrega com você uma vergonha de quem você é, uma vergonha da sua própria essência. Eu ouvi da minha cliente que era um pouco da minha essência no meu trabalho que fazia a diferença. Qual é a sua diferença aqui no mundo? Qual é a sua diferença naquilo que você está fazendo? O mais do mesmo acaba sendo mediano, acaba sendo medíocre. Como é que você vem se destacando? Na aula que eu dei esse mês,
eu trouxe sobre resultados medíocres vêm de uma mulher mediana, porque ela não tem um destaque. Ela não tem algo que coloque ela em destaque. E se você tem vergonha de você mesma, você vai rejeitar o destaque. Você não vai querer chamar a atenção por ser quem é. Você vai querer chamar a atenção por outra coisa, por algo que você tem, por exemplo. Mas é quem você é que traz essa diferença. É a sua essência. É esse mergulhar para dentro de você. O que é que você faria no seu trabalho hoje se você não tivesse medo, insegurança, se não estivesse sobrecarregada, vergonha, preocupação, necessidade de aprovação? Quem seria você no seu relacionamento se você não tivesse insegurança, desvalorização, necessidade de aprovação, autoestima baixa, vergonha de ser quem você é? Então, a espiritualidade a qual eu me refiro é essa essência, é a busca pela sua essência, para que você possa trazer a excelência. A excelência do meu trabalho é toda a minha base científica, mas a essência, aquilo que eu sou. Qual é a excelência do seu trabalho? Eu vou deixar essa tarefinha para vocês. Qual é a excelência do seu trabalho? E para concluir toda essa minha jornada pela espiritualidade, eu entrei em várias dinâmicas, gente. Eu entrei assim, em vários conflitos pessoais. Porque se eu comecei a falar de espiritualidade, trazer essa investigação dentro de mim, essa busca pela minha essência, eu comecei então a ter conflitos. Tinha dias que eu estava poderosa, pronta para dominar o mundo, certa do que eu estava fazendo. Nos outros dias eu me perguntava, tá aí, eu vou cobrar por isso? Como é que eu vou cobrar por esse trabalho? Como é que eu vou cobrar das pessoas para que eu coloque a minha essência sem base nenhuma científica? Então eu tive essas crises também, como se eu não pudesse cobrar só porque parte do meu trabalho é a minha essência. E aí foi um outro balanço interno. Porque hoje eu cobro e hoje eu tenho orgulho do meu trabalho, eu tenho orgulho do que eu cobro. Lá no início, antes mesmo de fazer transição de carreira, eu achava que esse trabalho ia ser só um hobby. Eu não ia cobrar por isso. Mas as próprias pessoas ao meu redor falavam: Nossa, Adriana, seu trabalho é tão bom, por que que você não cobra? Por que que não vira profissão? Então, lá atrás, uma hora do meu trabalho era R$ 98. Hoje, uma hora do meu trabalho é 300. Sem culpa, sem medo. Porque, primeiro, eu conheço o meu valor. A minha essência, junto com o meu conhecimento, é a excelência do meu trabalho, como eu comentei para vocês. A minha história de vida inspira muitas mulheres, eu sei. A sua história de vida vai inspirar muitas mulheres também, a partir do momento que você parar de ter vergonha de quem você é. Segundo, eu já investi mais de R$ 40.000 só para estar falando sobre isso. Eu precisei aprender, eu precisei desenvolver, eu precisei estudar e eu sigo estudando. Para entregar o projeto Mulher de Sucesso esse ano, eu passei 2 anos só estudando dinâmicas sistêmicas a respeito do dinheiro. Por que é que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer dinheiro? 2 anos só estudando isso. Então, sim, o meu trabalho, ele deve ser cobrado, porque houve um investimento. E há o meu investimento ali também. Porque às vezes chegava a pessoa e falava, nossa, R$ 98 eu não posso pagar. Aí eu entrava em crise. Meu Deus, eu tenho que pode ajudar aquela pessoa, mas ela não pode pagar.
que eu tô fazendo? Tá errado isso. Tá errado, tá errado. E eu entrava naquela crise existencial. Porque eu tinha para ajudar aquela pessoa. Como é que eu não ia ajudar ela porque ela não pode pagar? Hoje, a pessoa paga para estar ali naquele acompanhamento comigo. Eu dou o meu melhor. A responsabilidade é 50-50. Aquela pessoa tem a responsabilidade de investir nela e efetuar o pagamento. Eu tenho a responsabilidade de entregar o meu melhor para que aquela pessoa saia dali outra pessoa. Essa é a minha responsabilidade. Lá atrás eu acreditava que a minha responsabilidade era ajudar todo mundo só porque eu tinha isso para entregar. E aí eu não cobrava mais. Aí eu fazia muitos atendimentos gratuitos. Hoje eu faço isso, vocês sabem, mas é uma agenda, é uma disponibilidade. É a minha forma de continuar entregando para que aquelas pessoas possam também chegar no momento onde elas vão investir nelas mesmas. Porque tem pessoas que não investem porque não querem mesmo, gente. Usam da desculpa que não tem dinheiro. É uma justificativa e você sabe do que eu estou falando. Às vezes você tem esse dinheiro, você só não quer investir em você. E daí você investe em iFood, em Uber, em cigarro, em bolsa, em troca de celular, etc, etc, etc. Só não investe em você. A aula secreta que eu fiz esse mês, eu cobrei R$ 47 de investimento, parcelado em até 5 vezes, que dava R$ 11 mais ou menos. Quando estava, quando eu não tinha passado a informação do investimento, tinha uma lista de espera gigantesca. A partir do momento que eu falei, olha, 5 vezes de R$ 11, aquela lista de espera caiu assim pela metade. Então, a responsabilidade de investir em si é sempre da outra pessoa. A minha responsabilidade é dar o meu melhor. E isso eu garanto. Mas e você? Então, assim, ó, foi uma viagem interna muito grande. Porque eu cheguei a simplesmente cogitar, tá, se é isso que você vai fazer com o teu trabalho, como é que você vai cobrar por isso, então? E essa aqui é a chave. A sua essência, qual é? A minha essência é sempre entregar o melhor. A minha essência é investir no meu próprio crescimento. E eu posso entregar isso para outras pessoas. Hoje, se você acompanha o meu perfil, você sabe. Essa live, por exemplo, eu estou entregando conteúdo gratuito para vocês. Eu passei a semana inteira falando. Ontem eu desenhei o processo todinho do que eu precisei fazer. Você pode pegar a live de ontem e destrinchar ela na sua vida e aplicar em você. Eu tenho um grupo gratuito onde eu coloco uma trava exclusiva lá para aquelas mulheres. Tem um e-book, faço webinar, faço as lives, faço os vídeos. Então, eu estou entregando o meu melhor. Quem de vocês está disposto a receber isso e fazer algo bom com isso? Então, percebam que a essência de vocês determina para onde vocês estão indo. E a minha essência ali, escondida, estava bloqueando o meu próprio crescimento. Hoje eu ouço as minhas clientes que é isso que faz a diferença. Sou boa no que eu faço? Sou. Mas boa parte do que eu faço ser tão excelente é porque, além da informação, além da técnica, há a minha essência. Esse é o diferencial. E eu continuei trabalhando isso em mim porque não foi um processo fácil. Eu tenho certeza que se você está aqui me ouvindo agora, em ambas as plataformas, identificou qual é a parte sua que você tem vergonha, qual é a parte da sua história que você tem vergonha, você não vai mudar do dia para o outro. É um processo. E eu continuei nesse processo.
Até que eu comecei a estudar obras de um neurocientista. Se eu não me engano, ele é bioquímico também. Eu sei que ele estudou bioquímica em alguma universidade, mas eu não sei se ele chegou a concluir a formação. Mas ele é um neurocientista, trabalha muito com bioquímica, e ele começou a trazer, com bases científicas, tudo o que eu vivenciava comigo mesma nessa busca espiritual, nessa busca pela minha essência. Ou seja, eu que tanto queria uma base científica para aquilo, encontrei. Mas eu encontrei depois que eu fiz esse mergulho interno, depois que eu aceitei que isso faz parte de mim. Isso formou quem eu sou. E isso é que entrega a excelência do meu trabalho também. Porque eu continuei nesse processo. Então, muitas vezes, vocês não conseguem chegar na excelência do seu trabalho porque você para o seu mergulho pela metade. Você molha o seu pé e desiste de continuar a entrar no mar, porque a água está gelada. Só que enquanto você estiver no raso, você nunca vai continuar mergulhando, você não vai conseguir mergulhar. Você precisa se aprofundar. E você é quem vai editar até onde você pode ir. Enquanto você estiver com medo de mergulhar, com insegurança de mergulhar, com vergonha de si mesma, você nunca vai chegar lá. Você vai continuar no raso, reclamando que falta. Tá faltando aqui. Claro que tá faltando. Você tá no raso. Para ter em abundância, você vai ter que se aprofundar. E começa em você. Então, eu que sempre tive vergonha de uma parte minha, porque não tinha uma base científica. Eu que sempre questionava por que algumas coisas no meu trabalho não funcionavam, mas na verdade era porque eu tinha vergonha, eu mesma desprezava essa parte em mim. Encontrei o que eu precisava, mas para isso eu precisei aceitar quem eu era. Eu precisei aceitar o que estava faltando dentro de mim. O meu trabalho estava cada vez mais pesado porque eu precisava ser uma pessoa que eu não era. Por medo, por insegurança, por preocupações, por vergonha. Então hoje você culpa a sociedade, hoje você culpa Deus, hoje você culpa o seu ex-marido, hoje você culpa os seus pais, hoje você culpa o seu atual namorado, mas na verdade você, qual é o seu papel nisso tudo? O que é dentro de você que você vem ignorando? O que é que dentro de você vem deixando de lado por medo, por insegurança, por vergonha, por preocupação? Você só consegue um bom resultado quando você consegue entregar algo que gere um bom resultado. Se você está se entregando pela metade, seus resultados virão medíocres. Se você se entrega em sua totalidade, os seus resultados serão totais. Aonde você está sendo pela metade? Aonde você está entregando pouco? E isso é muito normal. Eu tenho clientes que falam para mim que sabe que não consegue se abrir emocionalmente para os seus parceiros por medo, medo de outros traumas, medos por conta de dinâmica de outros relacionamentos. Ali essa mulher está sendo pela metade. O relacionamento não vai ser como ela gostaria que fosse, porque ela não se doou o suficiente. E eu estou falando, gente, de um relacionamento saudável, tá? Não estou falando de relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, a pessoa doa mais do que ela tem e a outra pessoa faz ela acreditar que ela não está fazendo o suficiente. Não estou falando sobre isso. O que eu quero que você entenda é, para você construir a mulher de sucesso, você vai ter que parar de ter vergonha de você. Você vai ter que parar de ter vergonha da sua história. Você vai ter que aceitar quem você é em sua completude e entregar isso para o mundo. A sua excelência está entre os seus conhecimentos técnicos e a sua essência. Aqui você cria algo que vai fazer o diferencial. Caso contrário, você vai ser só mais uma. E a mulher de sucesso sabe que ela não é só mais uma. Ela sabe.
que o trabalho dela é muito mais. Então, aquela lacuna que existia quando eu fazia os meus atendimentos, quando eu fazia os meus vídeos, quando eu preparava os materiais, ela foi preenchida. Pelo quê? Pela minha essência, pelo que eu chamei de espiritualidade. Porque eu não precisei mais continuar cortando parte da Adriele para estar fazendo esse trabalho. Eu não precisei começar a ignorar essa Adriele só porque ela não tinha embasamento científico. Muito pelo contrário, ela trouxe um amor, ela trouxe um acolhimento para um trabalho que já é muito difícil. Cutucar as feridas, gente, não é fácil. Eu estou aqui falando sobre mulher de sucesso, sobre sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso no relacionamento, mas para você chegar nisso, você precisa cutucar muitas feridas. É por isso que você não alcançou ainda, porque você não cutucou essas feridas. Então, essa essência da Adriele tornou esse processo mais fácil para as minhas clientes. E mais fácil para mim também. Porque se ela tá ali emocionada na questão dela e eu também tô, eu não preciso mais segurar isso. Não preciso mais fingir ser uma rocha. Porque eu também sinto. Então, gente, a sua excelência está quando você integra quem você é. E quando você consegue entregar quem você é. Com confiança, com segurança, sem vergonha. Então, se você está assistindo hoje, o último dia da jornada da semana, tenha orgulho da sua história, você é incrível por conta dela, e não assistiu a live, você não se permite ser completa, assista. Porque é o fechamento ideal para você mergulhar em você, se tornar completa e aí sim. Porque, em outras palavras, sendo bem direta, enquanto você ser pela metade, os seus resultados vão continuar sendo medíocre. Uma mulher medíocre não tem resultado excepcional. Você vai precisar ser excepcional. E para você ser excepcional, você precisa aceitar quem você é. Não é mais currículo, não é mais estudo, não é mais horas de trabalho. É você aceitar quem você é. É você resgatar a sua essência, aquilo que você é, sem medo, sem insegurança, aquilo que você faria se não tivesse vergonha, aquilo que você faria se não precisasse da aprovação dos outros. Aí sim. Aí sim você vai deixar de ser a mulher medíocre para ser a mulher de sucesso. Então, aceitem quem vocês são. E se você chegou só nessa live, assista os outros dias, porque é estratégico. Desde o primeiro dia, eu fui construindo vocês para que vocês pudessem se entender, para que vocês pudessem construir a própria jornada de vocês. E na live passada, eu coloquei pontos por pontos o que eu precisei fazer, aonde eu precisei atuar, o que é que eu precisei mexer, o que é que eu precisei mudar para chegar onde eu cheguei. É só replicar. E se você está me acompanhando aqui agora, não sabe o que fazer, está perdida, entendeu que você precisa fazer alguma coisa, mas não sabe nem por onde começar, eu vou liberar então 3 atendimentos sem custo de desbloqueio sistêmico, para que a gente possa desbloquear o que é em você que está ali parado, bloqueando o seu sucesso. Então, vai dar quase 1 hora já de live. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Para mim é sempre uma alegria ter vocês comigo. Ainda mais nessa semana que foi tão especial. Foi a primeira vez que eu falei sem filtro sobre a minha história, para que vocês possam se inspirar nela. Então, sempre que vocês se sentirem perdidas, revejam essa sequência de lives. Se vocês virem da onde eu saí, onde eu tô hoje, vocês vão ver que é possível para vocês também. Então, não desistam de vocês. Não desistam de vocês. Um beijo, gente. Um bom final de semana para vocês e até a próxima.